Essa questão financeira é muito importante. Eu conheço um pastor, por exemplo, que ele é pastor de uma igreja, agora assumiu uma denominação, mas era pastor de uma igreja, era líder de uma grande organização, trabalhava em outra organização, umas 3 ou 4 organizações para poder se manter. Não era só pastor de uma igreja, era várias coisas que ele fazia para poder ter um salário razoável. Então, é muito diferente. E isso, acho que é um dos grandes problemas das pessoas que querem plantar igrejas aqui. É achar assim, não, com 1 ano, com 2, tendo um grupo de pessoas, eu me sustento, os primeiros 2 anos. Aí eles começam a fazer conta como se estivesse no Brasil. Até no Brasil isso não é verdade. A maioria por exemplo, eu sou das Assembleias de Deus. A maioria dos pastores da Assembleia de Deus trabalham. No Brasil, estou falando. Dessas congregações, a maioria trabalham. Os que são pastores, dos pastores que não trabalham normalmente. Ou o tamanho da igreja é muito grande. Então, mesmo no Brasil, isso não é verdade. Imagine aqui que o número de cristãos é diferente, tem a questão da imigração, como Rafael colocou muito bem, de que às vezes tem uma igreja... Eu conheço igrejas também aqui que tem, tipo, no papel tem 150 membros, no culto tem 40, e os que ajudam realmente na coisa é uns 20. E aí, como é que você... Ah, mas tem 150, você tem que ter estrutura para 150, que 20 contribui. Então, assim, é uma complexidade e a pessoa realmente tem que estar preparada para isso. Né? E como o Glauber falou, muitos dos pastores, por exemplo, muitas iniciativas aqui em Portugal, por exemplo, tem que ser feito no sábado, porque numa grande parte das vezes os pastores não trabalham, não quer dizer que não trabalham, tem uns que trabalham até no sábado também. Então, por quê? Porque durante a semana está trabalhando, né? Está a trabalhar. Então, é realmente uma situação... O que é que acontece com as pessoas que querem plantar igrejas aqui, muitas vezes? Eles vêm, a igreja do Brasil manda recurso por um tempo, eles abrem a igreja, o custo é alto, imagine que de uma forma barata eles consigam um arrendamento de 1.000 euros. Aí entra água, luz, telefone, internet, que tem que ter tudo isso, vai por mensal 1.500. Tem que trazer quase 9.000 reais lá do Brasil, né, quando faz a conversão dos câmbios. E aí depois, por um tempo, ele consegue manter. Quando não consegue manter, o pastor mesmo começa a botar do seu, deixa de pagar a sua renda para pagar o da igreja. Isso vai por um tempo, até ele aguentar. Quando ele não aguenta mais, ele fecha a igreja, ele fecha tudo, vai para o Brasil, volta muitas vezes e deixa um rastro de dívidas aqui. Um rastro de dívida. Que ele não fez isso porque é mal. Porque ele não fez aquilo porque não sabe, intencionalmente. A maioria fez isso porque não tem entendimento. Eles quiseram fazer como fez no Brasil. Por quê? O Brasil está tão evangelizado que se você abrir um lugar, botar uma placa, igreja evangélica, tiver... Aí, depois que você faz isso, você sai na rua para chamar o pessoal para dentro da igreja. Não é para o pessoal converter, é para o pessoal entrar na igreja. Porque muitos já estão evangelizados, eles mudam de igreja para uma igreja mais perto e tal. Então, o tempo daquela igreja se tornar uma igreja autossuficiente é muito mais curto do que aqui na Europa. O que no Brasil leva 5 anos, na Europa é 10, 15, normalmente. Então, as pessoas não levam em conta isso. Então, o que acontece? Se a pessoa for vir e não planejar direito, a probabilidade de se frustrar e voltar frustrado é muito grande. É muito grande. E ainda mais deixar um rastro de mau testemunho. Então, aí os que ficam ainda têm que sofrer com aquilo ali. Entendeu? Só para terminar, uma vez até já contei esse caso aqui, que eu fui em um lugar comprar um equipamento de som e o dono português me perguntou se eu era evangélico. Quando eu respondi que eu era evangélico, ele foi lá dentro do escritório e trouxe um bolo de cheque sem fundo.
e dizendo assim, olha o que o seu irmão pastor fez, olha o que seu irmão pastor fez, olha o que seu irmão pastor fez. E eu não conhecia ele, só fui lá comprar um cabo de guitarra. Agora, o que eu percebi aqui é que essas pessoas não fizeram isso porque eram mal. A maioria fizeram isso porque, nessa perspectiva do Brasil, tudo pela fé. É pela fé, não, Deus vai mandar o dinheiro, Deus vai coisar, as pessoas vão se converter e tal. Aí não acontece no prazo que eles acham que vão acontecer e tem essas obrigações financeiras, eles não conseguem honrar. E muitos deles vêm do Brasil também, a igreja diz, eu vou mandar todo mês tanto. Aí manda por 2, 3 meses, no 5º mês diz, olha, a gente vai diminuir. E depois, com um ano depois, não manda mais nada até. Então, tudo isso temos que levar em consideração. Né? Então, assim, não é só criticar, mas o que a gente está falando aqui é para a gente analisar que é complexo isso. Plantar uma igreja em Portugal ou na Europa é realmente um grande desafio.